Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje, a série O Grande Conflito, capítulo 4, Os Valdenses, ou o que vocês preferirem, Uma Luz que Difunde o Mundo, ou A Coragem. Vou falar desse povo que teve muita coragem na Idade Média, que era enfrentando a Igreja Católica Apostólica Romana, que era fazendo opressão em cima deles. Eu vou ler o que a escritora Ellen G. White, a serva do Senhor, escreveu e o que ela falou sobre os valdenses, e depois eu dou meu comentário no vídeo final, tá ok? Mas primeiro, eu peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, deixe seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem compartilhar, tá ok? Divulguem o meu canal. É isso que eu espero de vocês. Que vocês me ajudem aqui no YouTube. Eu espero a ajuda de vocês, tá ok? Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, que daqui a pouco começa o pôr do sol e que termina amanhã o pôr do sol, sábado do Senhor, meu Pai. Muito obrigado por este dia maravilhoso. Vou falar de um tema, Senhor, de um povo que teve coragem, os valdenses, que enfrentou a opressão da Igreja Católica Apostólica Romana e mesmo assim não perderam a fé, mesmo com a opressão, mesmo com a perseguição, Senhor, que eles não perderam a fé, que por isso perseveraram na Tua Palavra. Por isso, meu Deus, espero que o povo de hoje persevere na Tua Palavra, para que não perca a fé, mas sim que busque mais a palavra do Senhor na Bíblia Sagrada. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje falar sobre esse tema, falar sobre esse encorajamento do povo valdense. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, povo de Deus. Os valdenses. Vamos ver o que a serva do Senhor Ellen G. White escreveu. Em meio à escuridão que se abateu sobre a terra, durante o longo período da supremacia papal, a luz da verdade não poderia ser totalmente extinta. Em cada época houve testemunhas de Deus, homens que nutriram sua fé em Cristo como único mediador entre Deus e o homem, que mantinham a Bíblia como a única regra de vida que santificavam o verdadeiro sábado. Quanto o mundo deve a esses homens, a posteridade nunca saberá. Eles foram recriminados como hereges, contestados e os seus motivos, seu caráter difamado, seus escritos interditados, deturpados ou mutilados. Todavia eles permaneceram firmes e de geração em geração mantiveram a fé em sua pureza, como sagrada herança para gerações vindouras. A história do povo de Deus durante os séculos de trevas que se seguiram depois da instaurada supremacia de Roma está escrita no céu, mas tem pouco espaço nos registros humanos. Poucos vestígios de sua existência podem ser encontrados, exceto nas acusações de seus perseguidores. Era a política de Roma remover cada traço de dissensão de suas doutrinas ou decretos. Tudo o que considerava herético, que sejam pessoas, que sejam escritos, era destruído. Uma simples expressão de dúvida, uma pergunta sobre a autoridade dos dogmas papais, era suficiente para tirar a vida de ricos ou pobres, elevados ou humildes. Roma se esforçava também para destruir cada registro de sua crueldade para com os dissidentes. Os concílios papais decretavam que livros e escritos contendo tais registros deveriam ser lançados às chamas. Antes da invenção da imprensa, os livros eram pouco em número e confeccionados com materiais de difícil preservação. Portanto, havia pouca coisa a fazer para evitar que os romanistas levassem a cabo o seu propósito. Nenhuma igreja dentre os limites da jurisdição romanista era tranquila por muito tempo no usufruto da liberdade de consciência. Tão logo o papado obteve poder, estendeu seus braços para esmagar todos que se recusassem a reconhecer sua autoridade, e as igrejas foram se submetendo ao seu domínio uma após a outra. O cristianismo primitivo deixou raízes muito cedo na Grã-Bretanha. O evangelho recebido
pelos bretões dos primeiros séculos estava livre da corrupção da apostasia romanista. A perseguição dos imperadores pagãos que se estendeu até as suas praias longínquas foi a única dávida que as primeiras igrejas da Bretanha receberam de Roma. Muitos cristãos, fugindo da perseguição na Inglaterra, encontraram refúgio na Escócia, e de lá a verdade foi levada até a Irlanda, e que em todos esses países foi recebida com alegria. Quando os saxões invadiram a Bretanha, o paganismo obteve o controle. Os conquistadores desdenharam ser instruídos por seus escravos, e os cristãos foram forçados a se retirar para as montanhas ou pântanos selvagens. Todavia, a luz oculta por um tempo continuou a iluminar. Na Escócia, um século mais tarde, fulgurou ela como um brilho que se propagou até as mais distantes paragens. Da Irlanda vieram o piedoso Columba e os seus colaboradores, que, reunindo a si os dispersos crentes na solitária ilha de Iona, fizeram desse lugar o centro de seus trabalhos missionários. Entre esses evangelistas estava um observador do sábado bíblico, e assim esta verdade foi introduzida entre o povo. Foi estabelecida uma escola em Iona, que os missionários saíam não apenas rumo à Escócia e Inglaterra, mas também como destino à Alemanha, Suíça e até à Itália. Mas Roma havia posto seus olhos sobre a Bretanha e resolveu submetê-la ao seu domínio. No século V, seus missionários empreenderam a conversão dos pagãos saxões. Eles foram recebidos com favor pelos orgulhosos bárbaros e introduziram milhares a professar a fé romanista. Enquanto a obra progredia, os líderes papistas e seus conservos encontraram os cristãos primitivos. Falei errado, século V é século IV. Um contraste impressionante foi mostrado. Os últimos eram simples, humildes e impressionante foi mostrado. Os últimos eram simples, humildes e bíblicos em caráter, doutrinas e maneiras, enquanto que os primeiros manifestavam a superstição, a pompa e a arrogância do papado. O emissário romano exigiu que essas igrejas cristãs reconhecessem a supremacia do soberano pontífice. Os bretões mansalmente replicaram que eles desejavam amar a todos os homens, mas que o Papa não tinha direito à supremacia na igreja. Eles apenas poderiam render-lhe apenas a submissão devida a cada seguidor de Cristo. Foram feitas repetidas tentativas para se obter sua submissão a Roma, mas esses humildes cristãos, assombrados com o orgulho exibido por seus emissários, replicaram firmemente que não conheciam outro mestre senão Cristo. Então o verdadeiro espírito do papado foi revelado. Disse o líder romanista: se vocês não receberem os irmãos que lhes trazem paz, receberão inimigos que lhe trarão guerra. Se não se unirem conosco para mostrar aos saxões o caminho da vida, receberão deles o golpe de morte. Isso está escrito na história da reforma do século XII, de Dan Aberdeened. Essas não eram ameaças ociosas. Guerra, intriga e engano foram empregados contra essas testemunhas da fé bíblica, até que as igrejas da Bretanha foram destruídas ou forçadas a submeter à autoridade do Papa. Nas trevas que estavam além da jurisdição de Roma, existiram por muitos séculos grupos de cristãos que permaneceram quase que totalmente livres da corrupção papal. Estavam cercados pelo paganismo e no transcurso dos tempos foram afetados por seus erros, mas continuaram a observar a Bíblia como a única regra de fé e obedeciam muitas de suas verdades. Esses cristãos criam na perpetualidade da lei de Deus e observavam o sábado do quarto mandamento. As igrejas que mantinham essa fé e prática existiram na África Central e entre os armênios na Ásia. Mas daqueles que resistiram aos abusos do poder papal, os valdenses permaneceram como os primeiros. Na própria terra onde o papado havia fixado seu trono, foram suas falsidades e corrupções mais firmemente resistidas. Por séculos, as igrejas do Piemonte mantiveram sua independência, mas chegou o tempo em que Roma exigiu sua submissão.
Após lutas eficazes contra sua tirania, os líderes dessas igrejas relutamente reconheceram a supremacia do poder ao qual toda a terra parecia prestar homenagem. Houve alguns, no entanto, que se recusavam a curvar-se diante da autoridade do Papa e dos seus prelados. Estavam determinados a manter sua fidelidade a Deus e preservar a pureza e a simplicidade de sua fé. Houve então separação. Aqueles que se apegaram à antiga fé afastaram-se, alguns abandonaram os Alpes nativos e ergueram a bandeira da verdade em terras estrangeiras. Outros se retiraram para estreitos vales isolados e aos refúgios rochosos das montanhas, e ali perseveraram sua liberdade de cultuar a Deus. A fé que por muitos séculos fora mantida e ensinada pelos cristãos valdenses estava em marcante contraste com as falsas doutrinas propagadas por Roma. Sua crença religiosa estava fundada sobre a palavra de Deus e o legítimo sistema de cristianismo. Porém, aqueles humildes camponeses que em seus obscuros retiros, isolados do mundo e ligados à labuta cotidiana entre seus rebanhos e vinhedos, não haviam por si mesmos chegado à verdade em oposição dos dogmas e heresias da igreja apostatada. Sua fé não fora recentemente recebida. Sua crença religiosa fora herança de seus pais. Eles porfiavam pela fé da igreja apostólica. A fé que uma vez foi dada aos santos, a igreja no deserto, e não a orgulhosa hierarquia entronizada na grande capital do mundo, era a verdadeira igreja de seu Cristo, a guardiã dos tesouros da verdade que Deus outorgou ao seu povo para serem dados ao mundo. Entre as principais causas que levaram a verdadeira igreja à separação de Roma estava o ódio desta ao sábado bíblico. Como predito na profecia, o poder papal lançou a verdade por terra. A lei de Deus foi pisoteada no pó, enquanto que as tradições e costumes dos homens foram exaltados. As igrejas que estavam sob a autoridade opressora do papado foram logo compelidas a honrar o domingo como dia santo. Entre o erro prevalecente e a superstição, muitos mesmos dentre o verdadeiro povo de Deus ficaram tão desconcentrados dentre o verdadeiro povo de Deus, ficaram desconcentrados que estavam, enquanto observavam o sábado, abstinhavam-se do trabalho também no domingo. Mas isso não satisfez os líderes papais. Eles exigiram não apenas que o domingo fosse santificado, mas que o sábado fosse profanado, e denunciavam em linhagem mais severa aqueles que ousavam prestar-lhe honra. Tão somente fugindo do poder de Roma que alguns puderam obedecer à lei de Deus em paz. Os waldenses foram os primeiros dentre os povos da Europa a conseguir uma tradução das Santas Escrituras. Centenas de anos antes da Reforma, eles possuíam a Bíblia manuscrita. Traduzida na língua nativa. Eles tinham em seu poder a verdade impoluta e isso os tornou os objetos especiais de ódio e perseguição. Declaravam que a igreja de Roma era a Babilônia apostatada do Apocalipse e, com perigo de vida, ergueram-se para resistir às suas corrupções. Enquanto que sob a continuada pressão de prolongada perseguição, muitos comprometeram sua fé, abandonando pouco a pouco seus distintivos princípios. Outros se sustentavam firmes na verdade. Através de séculos de trevas e apostasia, houve valdenses que negaram a supremacia de Roma, que rejeitavam a adoração de imagens como idolatria, que guardavam o verdadeiro sábado. Sob as mais ferozes tormentas da oposição, eles mantiveram sua fé, embora acutilados pelas lanças dos saboianos e abrasados pelas fogueiras romanas, permaneceram inabaláveis pela palavra de Deus e sua honra. Por trás dos elevados bastiões das montanhas, em todos os séculos, o refúgio dos perseguidos e oprimidos, os valdenses encontraram um esconderijo. Ali a luz da verdade foi mantida acesa entre as trevas da Idade Média. Ali, durante 1000 anos, testemunhas da verdade mantiveram a antiga fé. Deus proveu para seu povo um santuário de impressionante grandeza, adequado a poderosas verdades e eles confiadas. Para aqueles fiéis exilados, as montanhas eram um emblema da imutável justiça de Jeová. Eles apontavam para os seus filhos e alturas que se elevam acima deles em inalterável majestade.
E falavam-lhes daquele que não há mudança e nem sombra de variação, cuja palavra permanece como os montes eternos. Deus firmará as montanhas e as cingirá de força. Nenhum braço, senão o poder infinito, poderia movê-las de seus lugares. Semelhantemente estabelecerá ele a sua lei e o fundamento de seu governo no céu e na terra. O braço humano poderia alcançar seus semelhantes e acabar com sua vida, mas esse braço seria tão impotente para desarraigar as montanhas de seus fundamentos e lançá-las ao mar, como para mudar um preceito da lei de Jeová ou destruir uma de suas promessas feitas àqueles que fazem a sua vontade. Na fidelidade à sua lei, os servos de Deus deveriam ser tão firmes como as imutáveis montanhas. As montanhas que circuncidavam seus vales abaixo eram constantes testemunhas do poder do Criador de Deus e uma segurança infalível de seu cuidado protetor. Esses peregrinos aprenderam a amar os silenciosos símbolos da presença de Jeová. Eles não se entregaram a lamúrias por causa das agruras de seu destino. Nunca se sentiam só na solitude das montanhas. Eles eram gratos a Deus por prover-lhes um abrigo da ira e da crueldade dos homens. Regozijavam-se em sua liberdade de adorar a Deus. Frequentemente, quando perseguidos por seus inimigos, a fortaleza dos altos montes provia-lhes segura sua defesa. Desde as ponentes escarpas eles entoavam louvores a Deus, e os exércitos de Roma não poderiam silenciar seus cânticos de ações de graça. Pura, simples e fervorosa era a piedade desses seguidores de Cristo. Eles valorizavam os princípios da verdade acima de casas e terras, amigos, parentes e mesmo da própria vida. Tais princípios buscavam eles imprimir cuidadosamente no coração da juventude. Desde sua mais tenra infância, os jovens eram instruídos nas Escrituras e ensinados a observar sagradamente os reclamos da lei de Deus. Eram raros os exemplares da Bíblia. Por essa razão, suas preciosas verdades eram confiadas à memória. Muitos eram capazes de repetir grandes porções tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Os pensamentos de Deus eram associados deste modo ao sublime cenário da natureza e às singelas bênçãos da vida diária. Crianças pequenas aprendiam a olhar a Deus com gratidão como doador de cada favor e de todo conforto. Pais carinhosos e afetuosos amavam seus filhos muito sabiamente e não consentiam que se habituassem à indulgência própria. Ante eles estava uma vida de sofrimento e aflição, e talvez a morte de Martim. Eles eram educados desde a infância a suportar arguras e submeter-se ao controle, no entanto, a pensar de agir por si mesmo. Desde muito cedo foram ensinados a assumir responsabilidades a serem cometidos no falar e compreenderem a sabedoria do silêncio. Uma palavra inoportuna caída no ouvido de seus inimigos poderia pôr em perigo não apenas a vida de quem a pronunciasse, mas a das centenas de seus irmãos, pois como lobos a caça de sua presa, os inimigos da verdade perseguiam aqueles que se ousassem reivindicar liberdade para a fé religiosa. Os valdenses haviam sacrificado sua prosperidade secular por causa da verdade, e com perseverante paciência lutavam por seu pão de cada dia. Cada porção da terra cultivável entre as montanhas era cuidadosamente desenvolvida. Os vales e as poucos férteis encostas eram trabalhados para permitir que produzissem. Economia e severa abnegação faziam parte da educação que os filhos recebiam como seu único legado. Eram-lhes ensinado que Deus designará que a vida fosse de disciplina e que suas necessidades seriam supridas apenas mediante trabalho pessoal, antividência, cuidado e fé. O processo era trabalhoso e fatigante, mas benéfico, juntamente que o homem necessita em seu decaído estado a escola que Deus proveu para seu treinamento e desenvolvimento.
Enquanto a juventude era acostumada a labutar em meio a durezas, a cultura do intelecto não era negligenciada. Os jovens eram ensinados que todas as suas faculdades pertenciam a Deus e que todas elas deveriam ser aprimoradas e desenvolvidas para o seu serviço. As igrejas valdenses, em sua pureza e simplicidade, assemelhavam-se à igreja dos tempos apostólicos. Rejeitando a supremacia do Papa e dos prelados, eles sustentavam a Bíblia como a única, suprema e infalível autoridade. Seus pastores, diferentemente dos arrogantes sacerdotes de Roma, seguiam o exemplo de seu mestre, que não veio para ser servido, mas para servir. Eles alimentavam o rebanho de Deus, conduzindo os verdejantes pastagens e fontes vivas de sua santa palavra. Distantes dos marcos da pompa e o orgulho humanos, o povo reunia-se em magnificentes igrejas e grandes catedrais, mas sobre a sombra das montanhas, nos vales alpinos ou em tempos de perigo em alguma fortaleza rochosa, para ouvir dos seus servos de Cristo as palavras da verdade. Os pastores não apenas pregavam o evangelho, mas também visitavam os doentes, catequizavam as crianças, admoestavam os errantes e trabalhavam para apaziguar disputas e promover a harmonia e o amor fraternal. Em tempos de paz, eles eram sustentados por ofertas voluntárias do povo. Mas como Paulo, o fabricante de tendas, cada um empenhava-se em algum comércio ou aprendia alguma profissão pela qual ser necessário prover seu próprio sustento. A juventude recebia instruções de seus pastores. Conquanto fosse dada a atenção dos ramos de aprendizado geral, a Bíblia era o principal estudo. Os evangelhos de Mateus e João eram confiados à memória e também muitas epístolas. Eles também se ocupavam em copiar as escrituras. Alguns manuscritos continham toda a Bíblia, outros apenas breves excertos, aos quais eram acrescentadas exemplações simples do texto por aqueles que eram capazes de explanar as escrituras. Assim eram expostos os tesouros da verdade por tanto tempo, ocultos por aqueles que buscavam exaltar a si mesmos acima de Deus. Mediante paciente e incansável labor, algumas vezes em profundas e escuras cavernas da terra, sobre a luz de shorts, as sagradas escrituras eram copiadas verso por verso, capítulo por capítulo. Assim a obra prosseguiu, a revelada vontade de Deus brilhou como puro ouro. E quanto mais brilhante, clara e poderosa era por conta das provações que passavam por seu amor. Somente o poderiam compreender os que encontravam empenhados em obra similar. Anjos vindo do céu circundavam esses fiéis obreiros. Satanás investigará os sacerdotes e prelados papais a sepultarem a palavra da verdade sobre o entulho do erro, da heresia, superstição, mas ela foi preservada incompatível de maneira muito maravilhosa através de todos os tempos da escuridão. Ela não trazia o selo do homem, mas a impressão divina. Os homens têm sido infatigáveis em seus esforços para obscurecer o significado simples e puro das Escrituras e fazê-las contradizer seu próprio testemunho, mais semelhante à arca sobre o encapelado mar. A palavra de Deus suplanta as tormentas que ameaçam de destruição, como uma mina tem ricos veios de ouro e prata ocultos sobre a superfície, e todos deveriam escavar para descobrir seus preciosos filões. Assim as santas Escrituras têm os tesouros da verdade que são revelados apenas ao fervoroso, humilde e piedoso pesquisador. Deus designou a Bíblia para ser o livro do texto de toda a humanidade da infância, juventude e maturidade, e para ser estudada em todas as épocas. Ele deu a sua palavra aos homens como revelação de si mesmo. Cada nova verdade discernida é uma nova revelação do caráter de seu autor. O estudo das Escrituras é meio divinamente ordenado para levar os homens à íntima conexão com seu Criador e para lhes dar um conhecimento mais claro de seu querer. Elas são um meio de comunicação entre Deus e o homem. Se bem que os valdenses considerassem o temor do Senhor como o princípio da sabedoria, eles não eram cegos à importância de um contato com o mundo, com o conhecimento humano e a vida ativa, na expansão
na mente e no despertamento das percepções. De suas escolas às montanhas, alguns jovens saíam para as instruções de ensino nas cidades da França ou da Itália, onde havia um campo em seus Alpes nativos. Os jovens assim enviados estavam expostos à tentação. Testemunhavam o vício e enfrentavam os astutos agentes de Satanás, que lançavam sobre eles as mais sutis heresias e os mais perigosos enganos. Mas sua educação desde a infância foi de molde a prepará-los para tudo isso. Nas escolas para onde iam não deveriam tomar ninguém seu confidente. Suas vestimentas eram preparadas para ocultar seu maior tesouro, os preciosos manuscritos das Escrituras. Eles levavam consigo esses frutos de meses e anos de trabalho duro. Enquanto podiam fazê-lo sem despertar suspeitas, cuidadosamente colocavam alguma porção nas mãos daqueles cujos corações pareciam abertos para receberem a verdade. Desde os joelhos de suas mães, a juventude valdense havia sido treinada com esse propósito em vista. Eles compreendiam que em sua obra fielmente a cumpriram. Conversos à verdadeira fé eram ganhos nessas instituições de ensino e frequentemente seus princípios eram vistos a permanecer a escola toda. No entanto, os líderes papistas não poderiam, a despeito das mais estrita investigação, descobrir a fonte da suposta heresia corruptora. O Espírito de Cristo é missionário. O primeiro impulso do coração renovado é levar outros também ao Salvador. Tal era o espírito dos cristãos valdenses. Eles sentiam que Deus requeria mais deles que meramente preservar a verdade em sua pureza nas igrejas, que repousava sobre eles o dever de deixar a sua luz brilhar sobre os que estavam em escuridão. Pela poderosa palavra de Deus buscavam eles romper o cativeiro que Roma havia imposto. Os ministros valdenses eram treinados como missionários. De cada um esperava entrar para o ministério era requerido, primeiramente, obter experiência como evangelista. Eles deviam se servir durante 3 anos em algum campo missionário antes de ter seu cargo uma igreja em seu território natal. Este serviço, exigindo de início abnegação e sacrifício, era uma introdução adequada à vida pastoral daqueles tempos probantes para suas almas os homens. Os jovens que recebiam a ordenação para o sagrado ofício vinham diante de si não a perspectiva de riquezas terrenas e glória, mas uma vida de dura labuta e perigos e possivelmente o destino de mártire. Os missionários saíam de 2 em 2, do mesmo modo que Jesus enviara a seus discípulos. Geralmente, com cada jovem associava-se um homem de mais idade e experiência, e ficava sob a orientação de seu companheiro, que era responsável por seu treinamento e cuja instrução o jovem deveria ouvir. Esses cobreiros não estavam sempre juntos, mas com frequência se reuniam para uma oração e conselhamento, fortalecendo-se mutuamente na fé. Tornar conhecido o objetivo de sua missão e ter-lhes assegurado a derrota. Assim eles cuidadosamente ocultavam seu verdadeiro caráter. Cada ministro possuía conhecimento em algum ramo de comércio ou profissão, e os missionários davam continuidade ao seu trabalho sob a cobertura de uma ocupação secular. Usualmente escolhiam a de comerciante ou vendedor. Negociavam artigos que se selecionavam de valor tais como seda, rendas e joias, que não eram encontrados com facilidade naqueles tempos, achando assim entrada onde de outra maneira teriam sido repelidos. Ao mesmo tempo erguiam seus corações a Deus, repetindo sabedoria para apresentarem um tesouro mais precioso do que o outro, pedras preciosas. Portavam consigo cópias da Bíblia, completas ou parciais. E sempre que houvesse uma oportunidade, apresentavam-se chamando a atenção de seus fregueses para esses manuscritos. Com frequência despertavam o interesse pela leitura da palavra de Deus, e alguma porção era alegremente deixada com aqueles que desejavam recebê-la. A obra desses missionários começou nas planícies e vales ao pé de suas próprias montanhas, mas se estendeu muito além desses limites. Com os pés descalços em trajes rústicos e marcados pelas viagens, assim como os de seu mestre, passavam por grandes cidades e penetravam em terras distantes. Espalhavam por todos os lugares a preciosa semente, igrejas surgiam em seu caminho e o sangue de mártires testemunhavam da verdade.
O dia de Deus revelava a rica colheita de almas oriunda dos labores desses homens fiéis. Velada e silenciosamente, a palavra de Deus estava abrindo o caminho através do mundo cristão e achando feliz recepção nos lares e corações dos homens. Para os waldenses, as Escrituras não eram meramente um registro do trato de Deus com os homens no passado e uma revelação das suas responsabilidades e deveres do presente, mas um desvelar dos perigos e glórias do futuro. Eles criam que o fim de todas as coisas não estava muito distante, e conforme estudavam a Bíblia com orações e lágrimas, ficavam mais impressionados com suas preciosas redentoras verdades. Eles viam um plano da salvação claramente revelado nas páginas sagradas, e encontravam conforto, esperança e a paz na fé em Jesus. À medida que a luz lhes iluminava a compreensão e alegrava o coração, ansiavam derramar seus raios sobre aqueles que estavam envolvidos nas trevas do erro papal. Viam que, sob a direção do Papa, os sacerdotes multidões estavam se esforçando em vão para obter perdão para afligir de seus corpos em virtude do pecado de suas almas. Ensinados a confiar em suas boas obras para salvá-los, estavam sempre olhando para si mesmos e ocupando a mente sobre a condição pecaminosa. Vendo-lhes expostos à ira de Deus, afligindo alma e corpo, mas sem encontrar alívio. Desse modo, algumas consciências eram algemadas pelas doutrinas de Roma. Milhares abandonavam amigos e parentes e passavam sua vida nas celas de um convento. Por frequentes jejuns e cruéis flagelações, por vigílias à meia-noite, por prostrar-se durante longas horas sobre as frias e úmidas pedras de seu sombrio aposento, pelas longas peregrinações, por humilhantes penitências e medonhas torturas, milhões ultimamente buscavam a paz de consciência, oprimindo pelo senso do pecado e assombrando pelo temor da ira retribuidora de Deus. Muitos prosseguiam sofrendo até que a sua natureza exausta sucumbia e, sem um raio de luz ou esperança, baixavam à tumba. Os waldenses desejavam repartir às suas almas o pão da vida, revelar-lhes mensagens de paz nas promessas de Deus e apontar-lhes a Cristo como sua única esperança de salvação. Diziam ser falsa a doutrina que de suas boas obras podiam expiar a transgressão da lei de Deus. Confiar-nos nos méritos humanos impede a visão do infinito amor de Cristo. Jesus morreu como sacrifício pelo homem, porque a raça decaída nada pode fazer para se recomendar a Deus. Os merecimentos de um Salvador crucificado e ressurreto é o fundamento da fé cristã. A dependência que a alma tem de Cristo é tão real e a sua ligação com Ele deve ser tão íntima como de um membro em relação ao corpo ou de um ramo em relação à videira. Os ensinos dos papas e dos sacerdotes haviam levado aos homens a olharem o caráter de Deus e mesmo o de Cristo como severo, sombrio e hostil. O Salvador era representado como tão destituído da simpatia pelo homem em seu decaído estado que deveria ser invocada a mediação dos sacerdotes e santos, aqueles cujas meras mentes eram iluminadas pela palavra de Deus, ansiavam apontar essas almas a Jesus como seu compassivo e amante Salvador, como os braços estendidos a convidar todos a virem a Ele com o seu fardo de pecado, cuidados e cansaço. Almejavam remover os obstáculos que Satanás havia erigido para que os homens não vissem as promessas e vissem diretamente a Deus, confessando seus pecados, evitando perdão e paz. Ativamente, o missionário waldense revela a mente inquiridora nas preciosas verdades do Evangelho. Com muito cuidado apresentava porções escritas das Santas Escrituras. Era de sua maior alegria trazer esperança à alma conscientiosa aferida pelo pecado, que a podia apenas divisar um Deus vingativo e esperando por executar juízo. Com lábios trementes e os olhos marejados, ele, amoído com os joelhos dobrados, descobria para seus irmãos as preciosas promessas que revelavam a única esperança do pecador.
Assim, a luz da verdade penetrava muita mente obscurecida, repelindo a sombria nuvem até que o sol da justiça brilhasse no coração, trazendo cura em seus raios. Dava-se frequentemente o caso que, se alguma porção da Escritura era lida várias vezes com o ouvinte, desejando fosse ela repetida como que para garantir o que havia ouvido bem, a repetição dessas palavras era avidamente desejada. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, verso 7. Do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Evangelho de João capítulo 3, versos 14 e 15. Muitos não podiam ser enganados com relação às exigências de Roma. Eles haviam visto como é vã a mediação dos homens ou anjos em favor do pecador. Quando a verdadeira luz raiou em sua mente, eles exclamavam com júbilo: Cristo é meu sacerdote, seu sangue é meu sacrifício, seu altar é meu confessionário. Eles se apoiavam totalmente nos méritos de Jesus, repetindo as palavras: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, verso 12. A segurança do amor do Salvador parecia difícil compreensão para algumas dessas pobres almas assoladas pela tempestade. Tão grande era o alívio que ela trazia, tal o dilúvio de luz derramado sobre eles, que pareciam transportados ao céu. Sua mão estava confiantemente posta na mão de Jesus, seus pés plantados sobre a rocha dos séculos. Todo o temor da morte estava banido. Agora poderiam eles cobiçar a prisão e a fogueira, se pudessem assim honrar o nome do seu Redentor. A palavra de Deus era levada aos lugares ocultos e lida algumas vezes para uma simples alma, outras vezes para um pequeno grupo que estava ansioso por luz e verdade. Frequentemente a noite toda era passada desta maneira. Tão grande era a surpresa e admiração dos ouvintes que o mensageiro de misericórdia não raro era compelido a cessar a sua leitura, até que a compreensão pudesse apanhar as novas de salvação. Palavras como essas eram repetidamente pronunciadas: aceitará Deus de fato a minha oferta? Aceitará Deus de fato a minha oferta? Sorrirá Ele para mim? Perdoar-me-á? E era então lida a resposta: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, verso 28. A fé se apegava à promessa e a alegre resposta era ouvida. Não mais longas peregrinações a fazer, não mais penosas jornadas a relicários sagrados. Eu posso ir a Jesus assim como estou pecador e profano, e Ele não desprezará a oração de penitência. Teus pecados são perdoados, os meus sim, os meus pecados podem ser perdoados. Uma corrente de sagrada alegria enchia o coração e o nome de Jesus era engrandecido pelo louvor e ações de graça. Essas felizes almas retornavam para os seus lares para difundir luz, para repetir aos outros da melhor maneira possível sua nova experiência de que haviam encontrado o verdadeiro e vivo caminho. Havia um estranho e solene poder nas palavras dessa escritura, que falava diretamente aos corações daqueles que estavam ávidos pela verdade. Ela era a voz de Deus e portava convicção àqueles que ouviam. O mensageiro da verdade seguia seu caminho, mas sua aparência de humildade, sua sinceridade, seriedade e profundo fervor eram frequentemente assuntos de observação. Em muitas ocasiões, seus ouvintes não lhe perguntavam de onde viera ou para onde ia. No início, ficavam tão maravilhados, tão surpresos e depois tão gratos e alegres que nem pensavam em lhe fazer qualquer pergunta. Enquanto existiam para acampá-los aos seus lares, eles respondiam que tinham de visitar as ovelhas perdidas do rebanho. Seria ele um anjo vindo do céu? Perguntavam.
Em muitos casos, os mensageiros da verdade não era mais visto. Ele viajava para outras terras e gastava o resto de sua vida numa desconhecida masmorra. Ou talvez seus ossos estivessem branqueando um lugar onde havia testemunhado da verdade. Mas as palavras que havia deixado atrás de si não poderiam ser destruídas. Elas estavam fazendo seu trabalho no coração dos homens. Os benditos resultados serão plenamente conhecidos apenas no juízo. Os missionários valdenses estavam invadindo o reino de Satanás, e os poderes das trevas despertavam para maior vigilância. Cada esforço para o avanço da verdade era observado pelo príncipe do mal, e ele exercitava os temores de seus agentes. Os líderes papistas viam um grande perigo para sua causa nos trabalhos desses humildes itinerantes. Se fosse permitido que a luz da verdade brilhasse sem impedimentos, ela dissipava as pesadas nuvens do erro, que envolvia o povo, dirigia unicamente para Deus a mente dos homens, e eventualmente destruiria a supremacia de Roma. A verdadeira existência desse povo mantedora da fé da antiga igreja era um testemunho constante da apostasia de Roma, e portanto excitava o mais amargo ódio e perseguição. Sua recusa de renunciar às escrituras era frequentemente ofensa que Roma não poderia tolerar. Ela decidiria varrê-los da face da terra. Agora começavam as mais terríveis cruzadas contra o povo de Deus. Em seu lar montanhês, os inquisidores saíam de seu encalço e a cena do inocente Abel caindo diante do assassino Caim era frequentemente repetida. Repetidas vezes suas férteis terras eram devastadas e seus lares capelas varridos, assim que onde antes havia campos florescentes e casas de um povo industrioso, agora estava apenas um deserto. Como a besta rapidamente fica mais furiosa com o gosto do sangue, assim a ira dos papistas atingia a maior intensidade com os sofrimentos de suas vítimas. Muitas dessas testemunhas da fé pura eram perseguidas em todas as montanhas e caçadas nos vales onde ficavam escondidos, encerrados em suas dessas florestas e pináculos rochosos. Nenhuma acusação poderia ser acaçada contra o caráter moral desta classe proscrita. Mesmo seus inimigos declaravam-se um novo pacífico, quieto e piedoso. Seu grande crime não era adorarem a Deus de acordo com a vontade do Papa. Por essa transgressão, cada humilhação, insulto e tortura que os homens ou demônios pudessem inventar era aglomerado sobre eles. Quando Roma certa vez determinou exterminar a odiada seita, foi emitida uma bula pelo Papa Inocêncio em 1487 d.C., condenando-los como hereges e entregando-os ao massacre. Eles não eram acusados como vagabundos desonestos ou desordeiros, mas de se declarar que tinham uma aparência de piedade e santidade que seduzia as ovelhas do verdadeiro rebanho. Por conseguinte, o Papa ordenou que a maliciosa e abominável seita de malignos, caso se recusassem a abjurar, fosse esmagada como serpentes peçonhentas. Será que nesse altivo potento esperava ter de enfrentar essas palavras novamente? Sabiam eles que estavam elas registradas nos livros do céu para confrontá-lo no juízo? Sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos a mim, o fizestes. Mateus capítulo 25, verso 40. Essa bula convocava todos os membros da igreja a se unirem na cruzada contra os hereges. Como incentivo para o alistamento nesse cruel trabalho, o indivíduo era absolvido de todos os sofrimentos e penas eclesiásticas, gerais e individuais. A bula liberava a todos que se ajuntassem à cruzada de todos os juramentos que pudessem ter feito. Legitimava seus títulos de qualquer prosperidade que pudessem ter igualmente adquirido e prometia remissão de todos os pecados, tais como matar qualquer herege. Ela anulava todos os contratos feitos em favor dos valdenses. Ordenava aos seus servos que abandonassem, proibia todas as pessoas de lhes prestarem qualquer auxílio e dava poderes a todas as pessoas para tomar posse de sua prosperidade.
Esse documento claramente revela o espírito controlador por trás dessas cenas. É o rugido do dragão e não a voz de Cristo que é ouvida aqui. Os líderes papais não queriam conformar seu caráter com o grande padrão da lei de Deus, mas edificavam um padrão próprio para seguirem e decidiram coagir a todos que se conformassem a ele, porque Roma assim o desejava. As mais terríveis tragédias foram executadas. Sacerdotes e papas corruptos e blasfemos estavam fazendo a obra que Satanás lhes apontara. A misericórdia não tinha lugar em sua natureza. O mesmo Espírito que crucificará a Cristo e que matará os apóstolos, o mesmo que moverá o sanguinário Nero contra os fiéis de seus dias, estava a operar para livrar a terra daqueles que eram os amados de Deus. As perseguições realizadas durante muitos séculos sobre o que o povo temente a Deus foram por ele suportadas com paciência e constância que honravam ao seu Redentor. A despeito das cruzadas contra eles e das cruéis carnificinas às quais eram submetidos, eles continuavam a enviar seus missionários para espalhar a preciosa verdade. Foram caçados até a morte, todavia seu sangue renegava a semente lançada e esta não deixou de frutificar. Assim os valdenses testemunharam de Deus séculos antes do nascimento de Lutero. Semearam sobre muitas terras, plantaram as sementes da reforma que se iniciou no templo de Wycliffe. Cresceu muito ampla e profundamente nos dias de Lutero e deve ser levada adiante até o final do tempo, por aqueles que também estão dispostos a sofrer todas as coisas, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 1:9. Quer dizer, povo de Deus, essa foi a lição do capítulo 4, os valdenses. O povo que mantinha a sua fé, que passava por tribulações, fugiam, da perseguição papal. Essa é a história. Não é invenção minha. São registros históricos. Que Deus passou para a serva Ellen G. White. Que tem também dos historiadores que viveram na época. Agora vocês falam para mim. Essa mesmice, de fé que as pessoas têm hoje em dia. Que só fica escutando, palavras dóceis, evangelho, fica, Deus te ama. E que não luta pela fé, não lutam. Quer ficar vivendo de mesmice nas igrejas. Não cobram os líderes. Não cobram, ficam na mesmice, naquele arroz-feijão, pregação de arroz-feijão. Não estou incriminando o evangelho, o evangelho é importante ser pregado, mas para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, para aquelas pessoas que estão no mundo, aquelas pessoas que estão enganadas, que não conhecem a palavra. Você vai e apresenta a elas o evangelho. Buscar a Deus. Mesmo nessa situação, Deus te ama. Deus quer você diante dele. Você inspirar a pessoa a procurar ler a palavra. Você apresenta Jesus para essa pessoa. Mas agora, aquelas pessoas que conhecem a Jesus, ficam escutando pregações de arroz e feijão, todo sábado, quarta, e domingo, da igreja adventista. Pregação, evangelho. Pode existir mais 20 anos para frente. Evangelho. E se você conversar com um adventista, que já faz tempo que está na igreja, eles te ignoram. Eles ignoram você, como ignoram um católico e um assembleano ou da igreja evangélica. Te ignoram, porque não querem ouvir a verdade. Não querem inspirar, igual inspiraram os nossos antepassados, os valdenses, que
carregava aqui, ó, no bolsinho da camisa, que era uma página da Bíblia Sagrada, que perseveravam na fé, guardavam na mente, que eram os evangelhos de Mateus e de João. Agora estou vendo essa mesmice de fiéis, cara, querendo só escutar palavras bonitas e não tendo fé. Qualquer coisa que passa, cara, blasfemam. Qualquer situação que passa, cara, desistem. Cara, Deus nos abandonou. Que isso? Deus não te abandona. Tenha fé. Tenha fé qual os Waldenses teve. Essa história maravilhosa, que quando eu li, eu achei maravilhoso demais. O livro, que era Grande Controvérsia ou Grande Conflito, tanto faz, que são os mesmos livros, não os que estão hoje sendo apresentados pela Igreja Adventista, que é um livro condensado, que é pouco, que eles cortam muitas coisas, tem que ser o livro inteiro, o que a serva do Senhor Ellen G. White escreveu. Vocês ficam escutando anedotas nas igrejas, palavras bonitas. Vocês têm que ter a fé, igual os Waldenses teve, estudar profecia, não ficar, nessa mesmice, de fé. Fé é uma palavra pequena, mas é poderosa demais. E vocês não têm. Estava conversando com meu amigo hoje, falando essa mesma coisa que eu estou falando para vocês, que assistirem esse vídeo. As igrejas hoje não têm mais fé. As pessoas não têm mais fé. Infelizmente, estamos vivendo, não estou exagerando, estamos vivendo igual na época de Noé. Nós construindo uma arca, que é a palavra de Deus, a verdade, as pessoas caçoando da verdade. As pessoas estão caçoando da verdade. As pessoas estão rindo da verdade. Não querem mais a Bíblia Sagrada. Cuidado. Cuidado, que Deus é amor, mas também é justiça. Cuidado. É isso que eu falo para vocês. Volte para Ele quando é tempo. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez de mim o seu servo para apresentar a todos esta fé dos waldenses. Que essa fé poderosa que eles tiveram na Idade Média. Que mesmo com a perseguição eles perseveraram em acreditar na Tua Palavra. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. E outra coisa, estava vendo nesses últimos dias, pastores adventistas ir beijar a mão do Papa. Infelizmente está acontecendo isso. Uma igreja profética, que nasceu na profecia, que era em 1844, com Ellen G. White, com seu marido Tiago White, Guilherme Miller, está sendo jogada no buraco, está sendo rasgada. O desapontamento de 1844 nasceu uma igreja profética que se rasgou, que ela foi jogada no lixo. A igreja adventista hoje, que ela foi jogada a igreja adventista profeticamente foi jogada no lixo. Podem, aqui no comentário me xingar, porque é a verdade. É a verdade. As igrejas de hoje estão se perdendo. Igreja de Laodiceia, estão vivendo hoje, o que está escrito em Laodiceia.
Cara, Jesus fala bem claramente, vontade de vomitar-te-ei da minha boca. Cara, esse evangelho de hoje, cara, o jeito que eles estão pregando, cara, o jeito que eles estão distorcendo a palavra. Coisa que eu falo, cuidado. Que Deus também é justiça. Cuidado. Peço a ajuda de vocês para... E outra, antes de eu falar, quero de me ajudarem aqui no YouTube, cara, além de ir lá beijar a mão do Papa, que era uma igreja que matou os valdenses, que era uma igreja que perseguiu o povo santo, quer ir lá beijar a mão do Papa, que era o falso profeta, pode até tirar eu do canal aqui do YouTube, que ela pode me perseguir, mas eu não desistirei, de pregar contra esta denominação. Não vou desistir. Me ajudem aí no YouTube. Se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Ative os sininhos de notificações para receberem cada vídeo que eu fizer, para chegar até vocês. Deixe seu like e ative e compartilhe com o maior número de pessoas a divulgação do meu canal. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo.